E aí galera do YouTube, Marote com vocês novamente, e muita gente conhece o Spore, mas nem todo mundo sabe que ele já foi um jogo muito diferente. Entre 2005 e 2007, a Maxis fez várias entrevistas, conferências e palestras sobre o desenvolvimento do Spore e mostrou muitas funcionalidades do jogo, algumas das quais não chegaram à versão final, e nesse vídeo eu vou falar algumas delas. O Spore é muito conhecido por ser vários jogos dentro de um só, isso porque os 5 estágios do jogo podem ser jogados individualmente apesar da continuidade entre eles. Agora, o que poucas pessoas sabem é que esses estágios que foram para a versão final receberam muitas mudanças desde seus protótipos. O estágio de célula não mudou muito desde a sua primeira versão em 2005, a jogabilidade continuou mesma apesar de algumas mudanças gráficas terem ocorrido. O visual era de certa forma mais realista do que é hoje, mas o que mais mudou foi o editor de células. Nas primeiras versões você tinha muito mais capacidade de moldar a célula da maneira que você quisesse, não ficar só limitado à bolinha que é hoje. O estágio de criatura foi certamente um dos que mais mudou desde a primeira versão do Spore. Primeiro, o sangue que aparecia nas batalhas foi removido para fazer com que o jogo pudesse ser classificado por uma faixa etária mais baixa. E várias habilidades da criatura foram removidas, como por exemplo, poder carregar várias frutas para um outro local ou a carne de um corpo morto para ser comida em um lugar seguro. Não só isso, mas diferentes olhos iam ter diferentes efeitos na visão do jogo. Por exemplo, um certo olho ia poder fazer você aproximar a visão, outro olho vai fazer você deixar o jogo, sei lá, com uma cor diferente, alguma coisa assim, e não só hoje em que você só pode ter um olho ou não ter o olho. Se você não sabe, no Spore atual, se você não põe o olho na sua criatura, ela não enxerga nada. O comportamento das criaturas também parecia muito mais realista nos protótipos do Spore, porque hoje em dia, se você for pensar, nenhuma criatura, com exceção da que o jogador controla, sai do seu ninho, e quando sai, não vai para muito longe. Já nos protótipos de Spore, você podia encontrar criaturas pequenas, tipo coelhos ou esquilos, andando pelo mundo sem um ninho específico, e outras criaturas de outros ninhos podiam sair para explorar o mundo assim como a sua criatura faz hoje. Além disso, era para existir diferentes tipos de ninhos, como alguns em cima de árvores, outros embaixo de cavernas e outros até em montanhas muito altas que você só podia alcançar se você tivesse asas ou um certo tipo de pé. Outra mudança é que quando você colocasse um ovo, você não ia entrar diretamente pro editor de criaturas, você tem que esperar um tempo para proteger o seu ovo e outra criatura podia passar e eventualmente roubar o seu ovo e destruir. O mesmo que você pode fazer com ovos de outras criaturas. Não só isso, mas quando sua criatura nascesse, ela ia continuar um tempo sendo criança e poder brincar com outras crianças da sua espécie. E não igual a hoje que ela nasce e vira adulta instantaneamente. O estágio tribal também teve algumas coisas removidas, mas foram muito poucas. Basicamente as únicas coisas que não chegaram à versão final foram que você ia ter um editor de cabana, que é esse tipo de editor de estruturas, só que com a cabana. Além do que, você ia ter a possibilidade de evoluir a cultura da sua tribo. Por exemplo, você ia poder criar pequenos artefatos ou coisas de cerâmica. Também no jogo antigo existiam mais ferramentas do que hoje, como clavas com espinhos e tambores, esse tipo de coisa. O estágio de civilização também não mudou muito. Basicamente a única coisa que foi retirada é você poder personalizar o tipo de barreira da sua cidade e o tipo de canhões. E também submarinos que foram removidos. Agora, o estágio espacial foi um dos que mudou bastante desde 2005. A galáxia era um pouco mais realista nas versões antigas do Spore, mas ela ficou maior na versão atual. Não só isso, mas a densidade de estrelas também aumentou. Nos protótipos, a distância média de você viajar para uma estrela e outra era mais ou menos 10 segundos, enquanto hoje eu diria que é menos que 2. O sistema de terraformação também mudou bastante, porque ao contrário de hoje em que você tem 4 níveis de terraformação, nível 0, 1, 2 e 3, você ia ter 10 níveis de terraformação. O nível 0 ia ser tão hostil que ele não ia poder nem ser terraformado, e um planeta só ia conseguir abrigar vida se o nível T fosse acima de 6. Também seria possível usar um editor de plantas para modificar uma planta que você já conhecesse, assim como você pode fazer já com criaturas. Outra coisa que aconteceria também é que gigantes azuis, estrelas gigantes azuis, poderiam eventualmente virar uma supernova, só que isso provavelmente foi retirado porque os planetas iam ser destruídos também, então acho que eles acharam que não era uma ideia tão boa. E a última coisa é que você ia poder desembarcar em planetas para explorar, e você meio que pode fazer isso hoje, mas é com holograma, então acho que não conta muito. Tá bom, agora vamos falar sobre os estágios que nem chegaram a aparecer na versão final do Spore. Primeiro tem o estágio molecular, e muito pouco se sabe sobre esse estágio, porque ele não chegou nem a ter um protótipo, ele era apenas um conceito, e basicamente nele, em vez de você começar a vida no planeta com um meteoro que caísse, como é hoje, você ia mexer com as moléculas e com as proteínas para formar a vida. Parecia com um jogo de Tetris. Provavelmente a ideia foi tirada porque eu acho, pelo menos na minha opinião, que a ideia de que a vida
foi trazido por um meteoro é muito mais legal do que achar que ela foi simplesmente criada na atmosfera com os raios e com as sopas primordiais. Outro estágio que não chegou na versão final é o estágio aquático. O estágio aquático. O estágio aquático seria tipo um substituto do estágio criatura. Nele depois que você criasse a inteligência no estágio de célula, você simplesmente não saía para a terra e ficava na água e evoluía uma criatura na água. Daí você ia poder explorar montanhas e vales e depressões e cavernas, tudo embaixo da água. Depois você ia poder criar tribos, cidades, tudo embaixo da água. Depois eventualmente sair com um submarino ao contrário para poder lutar com cidades da superfície e conseguir a dominação mundial. Eu pessoalmente acho essa ideia fantástica, mas ela não foi colocada no jogo final, bem possivelmente por causa dos glitches e dos bugs na animação, porque se você for pensar, é muito mais difícil você fazer uma criatura se mover para baixo, para cima e para os lados do que só para os lados. A Maxis até chegou a falar que ela tinha a ideia de no futuro trazer isso como uma expansão, mas todo mundo sabe que isso não aconteceu e não vai acontecer em nenhum tempo no futuro, infelizmente. É muito triste. O último estágio que não foi colocado na versão final era o estágio cidade. O estágio cidade viria logo antes do estágio civilização e depois do estágio tribal. E que, se você for pensar, faz muito sentido ter um estágio entre esses dois, porque até parece que tem alguma coisa faltando no jogo, se você parar pra pensar. Porque na tribo você não tem nada, você não tem eletricidade, você não tem tecnologia, você mal tem fogo, você tem só algumas ferramentas rudimentares, e aí você simplesmente conquista o continente e imediatamente depois você cria uma prefeitura, carros, barcos, aviões, armas de fogo, barreiras, uma cidade gigante e tipo, parece que faltou alguma coisa aí, faltou alguma evolução aí, né? Na verdade, o estágio de cidade ia ser exatamente isso, ia ser você criando as tecnologias que faltam para você ingressar numa civilização a partir de uma tribo, mais ou menos como é o jogo Civilization. Você ia criar veículos com carroças, depois veículos motorizados, aí pesquisar eletricidade, agricultura, essas coisas, e você ia também ter que lidar com problemas ambientais, tipo o aquecimento global e a poluição de rios e essas coisas. Enfim, além de todos esses estágios que não foram inclusos na versão final, também tiveram alguns editores que não foram. O Spore é um jogo caracterizado também pela sua aleatoriedade de criaturas, porque qualquer um pode criar uma criatura e submeter na internet e você pode usar essa criatura no seu jogo. Criaturas, células, tribos, casas, prefeituras, entretenimento, aviões, barcos, naves, veículos terrestres. Entretanto, existe uma coisa que você não pode editar no Spore e também não pode compartilhar, que são plantas. Eu aposto que vocês já notaram isso, não tem como você modificar nenhuma planta e nem baixar nenhuma nova no Sporepedia. As únicas que vêm com o jogo são as Amaxes e que vão ser continuar só essas porque não tem outras. Entretanto, existe uma maneira meio obscura de acessar um editor de flora no Spore, que é você pega o executável sporeapp.exe, coloca um atalho dele onde você quiser, vai nas propriedades e muda o caminho e coloca esse texto que está na tela logo depois de tudo que está no caminho. Daí quando você entrar no jogo, você vai direto para um editor de plantas, antes mesmo do logo da EA Games e da Maxis aparecer. Eu já fiz isso e eu tenho que dizer que o editor é muito bugado, mas é bugado num nível extremo. Algumas partes ficam invisíveis, algumas partes você simplesmente não pode colocar na planta, não dá pra, basicamente não dá pra criar nada que não pareça um galho seco. Não dá pra pôr fruta, não dá pra pôr pétala, só dá pra pôr uns cabinhos e dizer que é uma planta que você fez. E também não dá pra salvar, se você tenta salvar ele diz que não consegue salvar, isso aí não poderia compartilhar nem salvar, então eu acho que é legal testar, mas não tem nenhuma utilidade real. Outra coisa que eu aposto que muitos de vocês já perceberam é que não existem células na Sporepedia. Claro que existem as células da Maxis e as células que você cria, mas você não pode compartilhar uma célula que você fez e você também não pode baixar uma célula que outra pessoa tenha feito. Tendo isso em vista, as únicas células que vão aparecer nos seus 10 minutos de jogo de estágio de células são só as células da Maxis. Nem suas vão aparecer. E se você prestar muita atenção, você vai ver que as células que tem no estágio de célula tem partes que não estão disponíveis no editor de células comum. E de fato são muitas partes, se você parar para contar, mas felizmente existe uma forma de você acessar o editor de células secreto também. Você vai fazer a mesma coisa que você fez no de Flora, só que coloca esse texto aqui em vez do de Flora. E é a mesma coisa, vai aparecer um editor antes mesmo do logotipo da Maxis, só que o interessante é que você pode salvar, e não só isso, mas existem 5 páginas
novas, de itens novos. Isso aparentemente seria uma coisa muito legal, a não ser pelo seguinte. Primeiro que esses itens não fazem nada de novo, eles são só um desenho diferente dos itens que já existem, ou seja, não existe uma coisa que faça uma habilidade nova, existe um outro tipo de choque, um outro tipo de espinho, um outro tipo de nadadeira, um outro tipo de flagelo, mas nada diferente. E apesar de você poder salvar essas células, você nunca vai poder usar elas de fato no jogo de célula, porque você começa o jogo de célula com uma célula sem nada, essas células que você cria são células evoluídas para o estágio de criatura. Não só isso, mas você não vai poder compartilhar elas com o mundo, então acho que não faz muito sentido. O editor é legal, vale a pena testar, mas é legal só para testar mesmo, não tem muita utilidade. Também existe outro editor secreto, só que esse é meio sem sentido. Ele é basicamente um editor de veículos em que você pode criar qualquer veículo e você pode colocar qualquer parte de qualquer veículo em qualquer veículo. Por exemplo, você poderia colocar uma parte de um veículo religioso, um veículo militar, uma parte de um veículo comercial, num veículo religioso, ou colocar uma parte de um avião num barco, ou de um barco num carro, ou de um carro num avião, e de uma nave num carro, e é isso, é meio maluco, mas é isso. Essa é a frase que você tem que colocar para aparecer. Também tem outro editor que é bem parecido com esses dos veículos, só que é a mesma coisa com estruturas. Você pode criar qualquer estrutura com qualquer parte de estrutura, como uma casa com uma prefeitura, ou parte de prefeitura em casa, ou parte de entretenimento em casa, ou sei lá. É isso, é a mesma coisa. E para colocar a frase é essa. Todos os caminhos que eu falei que você precisa colocar na pasta de propriedades do Spore para esse editor estão na descrição, então se você quiser uma olhada, tá aqui embaixo. O único editor de fato que não fez o seu caminho até o jogo final, nem mesmo como editor secreto, foi o editor galáctico. Muito pouco se sabe sobre o editor galáctico, não foi feita nenhuma demo sobre ele, não tem nenhuma imagem dele, a única pista que a gente tem dele é tipo no pôster do Spore, na época que ele nem chamava Spore ainda, em 2005, quando ele foi apresentado, não, antes de 2005, sei lá, 2000 e alguma coisa, tinha escrito que você poderia usar um editor para mudar a galáxia, a galáxia que você vive. Você ia poder colocar um braço a mais na galáxia, tirar braço, colocar nébula, você ia poder colocar estrela, tirar estrela, criar uma estrela do jeito que você quisesse para ela aparecer no jogo e colocar planetas que você ia criar nessas estrelas. Você ia poder mudar o tamanho do planeta, o clima do planeta, as alturas, as montanhas e a criatura e o nível de terraformação e tudo. Entretanto, muita coisa mudou no jogo final do Spore e eles acabaram optando por não colocar isso no jogo final e colocaram mais ou menos na expansão de Aventuras Galácticas, que nela você meio que pode modificar um planeta, só um planeta, a galáxia não, mas tem uma diferença que o planeta que você modifica é um planeta de uma aventura e ele não vai aparecer no jogo da galáxia de verdade, então tipo, você não vai estar andando na galáxia e achar um planeta que você criou, são só os planetas da Maxis. Isso me deixa muito triste porque eu acho que se isso tivesse no Spore seria uma das funcionalidades mais interessantes, porque criaturas são legais, carros são legais, casas são legais, mas tipo, se eu quisesse criar um carro, eu sei lá, eu jogava Need for Speed, se eu quisesse criar uma casa, eu jogava The Sims. Agora, se eu quisesse criar um planeta, não tem outra opção, eu teria que jogar Spore. Eu jogaria Spore muito mais só nesse modo de editor de planetas, se ele de fato existisse, porque, por exemplo, quando a expansão Aventuras Galácticas saiu, acho que 80% do tempo que eu passei na expansão foi criando planetas e não jogando as aventuras. Então eu queria muito que isso estivesse no jogo final. Infelizmente não esteve e nunca vai estar, infelizmente. Então é isso, gente, esse foi o vídeo sobre mistérios e curiosidades e coisas que não fizeram seu caminho até a versão final do Spore. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deu até que muito trabalho para pesquisar tudo em cada detalhe que estava no Spore, que não passou a não estar mais no Spore. E eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Eu também fiz um outro vídeo parecido com esse, falando sobre os easter eggs do Spore, ou seja, as referências do Spore de outras coisas no mundo, no universo da cultura pop atual. Então se você quiser dar uma olhada nele, o link está aqui e também na descrição. Então é isso aí, muito obrigado a todo mundo que assistiu, falou e tchau!